Você não toma uma cerveja, você não nota a diferença de uma da outra? Você não toma o Guaraná, você não nota o Guaraná um diferente do outro? É a mesma coisa o café, para quem conhece. Agora, independente disso, o classificador de café, que naquela época eram muitos, porque era uma profissão rendosa, eles provavam o tipo do café. Tinha café rio, café riado, café duro, café suave e tinha também os cafés fermentados. Cafés, às vezes, que pegaram um pouco mais de chuva, que a gente chamava um café chuvadão. Então, esses cafés, eles eram todos eles separados pelos classificadores e feito um blend, que o nome é blend, que nem tem torrefação de café. Torrefação de café, cada torrefação de café, ele tem um paladar de café. Então é feito pelo classificador oficial de café. O classificador, ele faz esse tipo toda essa separação todinha. Então diziam na época que nós exportávamos o melhor e nós torrávamos o pior. Não é verdade, porque esse café que era exportado era o mais bonito, mas o café que ficava era o café quebrado e o café concha, que até era melhor para torrar na torração. E independente disso, também tinha os cafés que eram assim mais ardidos, mais pretos. Esses cafés não eram utilizados naquela época, porque nós tínhamos muito café. Naquela época a quantidade era muito grande. Hoje, por exemplo, naquela época nós não tínhamos o café robusta, só tínhamos o arábico quase. O robusta era muito pouco. Mas hoje nós temos o robusta. O que é robusta? Robusta é um café que só faz massa, que dá no Espírito Santo, está em Mato Grosso, em Rondônia. Então é café que chama-se Conilon. Esse café hoje, por exemplo, está barato nos supermercados, porque ele faz parte das ligas do blend. Naquela época não existia quase isso. Alguns classificadores de café eram funcionários de empresas até estrangeiras que estavam aqui no Brasil comprando café para essas firmas que exportávamos para fora. Então eles não eram os proprietários. Eles eram... Agora, dono de torrefação que fez o curso, que nem o meu caso, é diferente. Então eu fiz o curso de classificador porque eu precisava me aprimorar no blend. Porque o que é o blend? Já falei que o blend é uma bebida que você vai manter ela sempre aquele tipo de bebida a vida toda. Você não pode fugir daquele tipo de bebida. Porque se você fugir, eles vão dizer, essa marca de café que eu estou acostumado a tomar não é essa, é outra. Então você tem que manter aquele padrão. Aí você vai me perguntar, mas escuta, e quando há falta de café, como é que faz? Não, você tem, é aí que entra o classificador de comprar e fazer os tipos. Pode ser do Paraná, pode ser do estado de São Paulo, pode ser de Minas Gerais, pode ser de outros estados, desde que enquadre no teu padrão. Então você tem aquela aproximação. Na década de 30, teve um esplendor muito bom, muito bonito, porque aqui chegavam de todos os lugares do interior e de outros estados, café para companhias de armazéns gerais, que naquela época aproximadamente era 30, 40 companhias de armazéns gerais. O que era a companhia de armazéns gerais? A companhia de armazéns gerais não era só para depositar o café, era para preparar o café e para ventilar o café, para tirar alguns defeitos do café. Por exemplo, concha quebrado, algum preto. E, independente disso, tem as peneiras que peneiravam o café para tirar as peneiras mais fracas, menores, e deixar as graúdas que valorizavam mais em dólar lá fora no estrangeiro. Independente disso, ia para as catações de café, para se catar o café, para tirar os pretos e os ardidos. Então esse café era um café vendido bonito, tipo 4, tipo 3, tipo 2. O que é tipo 3, tipo 2? É café com menos defeito, porque cada grão de café, preto, o ardido, o quebrado, tinha uns pontos para perder. Então, daí para cima, já não podia exportar pelo Porto de Santos. Porto de Santos exportava, que é famoso no mundo inteiro, é o café tipo 4. Naquela época nós não tínhamos a imigrantes e nem havia Anchieta.
e a estrada do mar era muito pequena para descer caminhões com grande quantidade de café. Então, 99% do café que vinha do interior vinha por via férrea, entendeu? Então aqui vinha tanto o café pela Sorocabana como pela Santos Jundiaí, na época que era São Paulo Ravel. Eu sou santista, engenheiro, corretor de café e empresário do ramo do café, e já estou nessa área há quase 35 anos. Essa foto ela é emblemática, né? Nós, quando descobrimos essa foto, nós logo quisemos que ela fizesse parte aqui da nossa exposição. Ela mostra o Porto de Santos em torno de 1885, a atividade que está aqui no porto, você vê o número de mastros de navio. Isso aqui são 15 anos mais ou menos após ter chegado à ferrovia, a São Paulo Highway, ter chegado ao Valongo, que está a 200 metros da onde foi tirada essa fotografia. Então, aterrando a praia, que até então era um porto natural, para formar o porto organizado e trazendo os trilhos para perto dos navios, para você poder vir com mais carga. Isso aqui simboliza bem o que aconteceu com o estado de São Paulo a partir da implantação da São Paulo Highway. Como São Paulo, foi aqui que o São Paulo começa a enriquecer e se transformar num estado mais rico da União. A ferrovia propiciou uma troca comercial muito grande entre Santos e a Vila de Santos e a Vila de São Paulo, que tiveram a sua população multiplicada por 5, 6 vezes em 40, 50 anos. Enriqueceram e também propiciou que o café entrasse longe no estado de São Paulo pelo interior. Nós fomos derrubando as matas, colocando os trilhos e o café foi sendo plantado. Até então, aqui no estado de São Paulo, você tinha café no Vale do Paraíba, que você descia com lombo de burro para pequenas embarcações que levavam uma embarcação maior, que por sua vez levavam para o Rio de Janeiro, que era o grande porto exportador de café nessa época. E aqui em São Paulo você tinha café até perto de Jundiaí, no máximo até Campinas, alguma coisa. A única fazenda grande, importante que tem nessa época para frente de Campinas era a fazenda, uma fazenda chamada Ibicaba, que é onde foi feita a primeira experiência, em 1840 mais ou menos, de imigração, para se trazer mão de obra imigrante no lugar da mão de obra escrava. Não deu certo, foi com alemães, depois é que começou a se trazer outros povos. Essa primeira tentativa de imigração não foi muito feliz, mas nós temos ela até bem contada hoje em dia, em livros e tudo mais. Isso é o começo da São Paulo, vamos dizer, do crescimento de São Paulo, para São Paulo se transformar no que é hoje. Ou seja, o enriquecimento de São Paulo começa aqui, a partir da São Paulo Highway, que ligou São Paulo a Santos e a Jundiaí. Hoje em dia essa estrada chama-se Santos Jundiaí, né? E muda a história do estado de São Paulo. A partir disso, o café enriqueceu o estado de São Paulo, enriqueceu o Brasil. Depois o café ajudou a industrializar, os capitais do café ajudaram a industrializar o estado de São Paulo, e em seguida o Brasil. E isso tudo com muita rapidez. Nós estamos falando isso tudo acontecendo em 100 e poucos anos, né? O café em Santos foi tradicionalmente trabalhado em termos de preservação, muito ligado à questão do comércio do café, que Santos é uma praça tão importante que hoje no Brasil e fora do Brasil, aliás, você vai tomar um café brasileiro, está lá, Café Santos, sem que Santos tenha um pé de café, né? Então, a imagem da Praça de Santos do comércio de café é muito, muito forte. E aí, por tabela, toda a preservação da história do café em Santos, ela estava dentro dessa perspectiva. Hoje, aqui no museu, a gente tem uma tarefa hercúlea, no sentido de conseguir resgatar novos tipos de registro e novas informações patrimoniais sobre as outras pessoas envolvidas nesse contexto, né? Hoje aqui no museu a gente tem essa tarefa que é resgatar um pouco, resgatar a história de outras pessoas, de outros lugares, de outras instâncias na cadeia do café que também estão se perdendo, né? Então, Santos é uma cidade
extremamente marcada pela cultura do café em todos os níveis. E, principalmente, um dos níveis mais importantes que está desaparecendo do que era a maneira antiga de fazer isso é a estiva. Então, os estivadores em Santos, eles têm um papel fundamental na história política e econômica, não só da cidade como do Brasil, a articulação e depois até a participação de figuras como a da Pagu, nessa discussão dos sindicatos, de uma questão de uma melhoria de qualidade de serviço e a questão da organização mesmo, política de um grupo, de uma classe operária, está absolutamente ligada ao café. E também toda uma espécie de separação do trabalho, uma organização do trabalho da estiva, que tinha um impacto grande na vida social de Santos, como no futebol de várzea, nas práticas ali todas culturais da cidade, tudo isso também está em desaparecimento, né? Então, tudo isso mudou. Santos hoje é uma cidade com forte especulação imobiliária, o que era o campo de várzea hoje é prédio, a estiva já não existe mais, é uma parte muito mecanizada. Aqui, a Rua 15 de Novembro, aqui do lado do museu, era uma rua cheia de comércio ligado ao café, pequenas lojas com várias questões, com pessoas que serziam as sacas, fábricas de tecido, pessoas especialistas em fazer proveta para poder tirar a amostra do café. Enfim, a gente tem todo um universo de pesquisas agora e uma corrida contra o tempo para conseguir, de alguma maneira, registrar o que eram esses fazeres, o que eram esses saberes, o que era essa rotina e qual era a relação com esses espaços, né? Então, isso é uma parte essencial do nosso trabalho aqui no museu. A gente fala muito que você tem toda essa trajetória do café e que as pessoas que bebem café acabam não sabendo o quanto trabalho está atrás disso, né? Então, se você pensar em todas as etapas do café, da planta até a xícara, quantas pessoas colheram, secaram, beneficiaram, embalaram, transportaram, torraram, moeram, embalaram de novo e transportaram de novo, distribuíram. Enfim, tudo isso, toda essa trajetória, ela está numa xicrinha de café que, enfim, na última pesquisa de consumo do café desse ano, mostra que todos os brasileiros com mais de 16 anos tomam pelo menos uma xícara por dia, né? Então, é um patrimônio extremamente acessível. Santos era uma cidade inteira de café, né? E, no fundo, os corretores e o comércio, eles eram enfim, eles formavam uma elite pequena comparada ao restante da cidade envolvido. E a estiva, ela tinha essa organização do trabalho da estiva e essa hierarquia na organização do trabalho, ela, pelo que a gente tem observado, ela se desdobrava na vida social das pessoas. Então, você tinha, por exemplo, a pessoa que coordenava ali a movimentação das sacas e que cantava o ritmo de colocação das sacas dentro da embarcação, ela é uma pessoa que também tinha um papel diferente nas agremiações, por exemplo, ligadas ao futebol de várzea. E o futebol de várzea de Santos é famoso, quer dizer, o Santos, os times todos, o Santos, a Portuguesa Santista, o Jabaquara, são todos times absolutamente ligados ao café. Mas tudo isso ainda o que é interessante na trajetória de Santos, especialmente, é que o café ele é de tal maneira a base do trabalho de todo mundo que as pessoas esquecem de lembrar dele. Ele é uma coisa tão natural no passado de Santos e até recentemente no dia a dia, nessa dinâmica aí que a gente ainda vê aqui na região, que as pessoas às vezes falam, mas é claro, eu trabalhava com café, todo mundo trabalhava com café, né? Minha mãe trabalhava com café, minha tia trabalhava com café. Eu vim do interior, de uma fazenda, e vim para Santos porque trabalhava com café. E você também tem os cafés tradicionais de Santos, onde se consumia o café aqui no centro. Então, a gente ainda tem o café carioca, que é, enfim, um ícone da cidade. Inclusive, tem uma das máquinas de café de coador mais antigas do Brasil. E que é reconhecido, assim, por todas as classes, e todos os políticos tomam café, os trabalhadores do porto tomavam café, e as pessoas hoje vão ao carioca, elas têm consciência dessa aura, de que o carioca, de alguma maneira, cristaliza um pouco essa relação da cidade com o café, né? O café, como até eu falava há pouco, o café, acho que ele é o grande produto político do Brasil.
Então, o café ele não foi um produto aleatório, um produto que surgiu porque pegava bem na terra. Ele não foi bem assim, ele foi trazido, encomendado, ainda no Império, já se pensando, já com uma observação de como a cultura do café e o consumo de café aumentava no mundo. Ele foi trazido pelo Império com a proposta de ser o grande produto agrícola para a grande economia que o Brasil, enfim, estava esboçando ser naquela altura. Então, o café, a introdução do café é do final do século XVIII, acho que é do século XVIII, começa no Rio de Janeiro, e depois você tem um movimento do Rio de Janeiro, esse escoamento dessa primeira produção ali do Vale Fluminense era pelos portos do Rio mesmo, Paraty e alguns pequenos portos. E aí depois, com o aumento dessa produção, você vai avançando no estado, você começa ali no Vale do Paraíba, que é o auge do café dentro do formato da mão de obra escrava. Então, você tem Bananal, você tem uma série de cidades ali que produziam fortunas e grandíssimas fortunas de café. E aí depois você tem uma migração do café aí já na virada do 19, com a abolição, uma mudança desse perfil, que vai avançando por Campinas, ainda no final do 19, e depois vai avançando até o oeste do estado, na década de 20, 30, sendo ainda uma grande produção até a década de 50, 60 na Alta Paulista ali, bem no oeste paulista, subindo para depois de Presidente Prudente. Essa movimentação do café, ela está absolutamente ligada, claro, à questão do trabalho do café, né? Então, você tem marcas nessa paisagem do estado e você tem apropriação, várias apropriações dessa paisagem do estado e fragmentos e testemunhos arquitetônicos, materiais bastante distintos. Assim, você tem construções de fazendas que têm uma estrutura de casa grande, senzala, e depois essa senzala vira uma colônia adaptada, e aí você tem grandes máquinas de beneficiamento, você tem grandes tulhas, grandes terreiros, e tudo isso você tem uma transformação dessa arquitetura pelo estado inteiro, chegando até, então, o Oeste Paulista, e um pouco a feição que o Oeste Paulista ainda tem, muito ligado ao café. Santos passa a ser o grande porto do café na virada também do 19, enfim, o escoamento do Vale do Paraíba já começa a ser feito aqui em Santos, e aí numa relação muito simbiótica, o Porto de Santos vai se ampliando, e a cidade de Santos vai se tornando um grande polo de concentração de várias pessoas que estavam muito ligadas aos mercados de exportação, na virada do 19 para o 20, né? E na virada do 19 para o 20, a gente ampliando isso, subindo a Serra de Santos para São Paulo, você tem a grande transformação da cidade de São Paulo, né? Então, São Paulo, que era uma cidade isolada praticamente pela serra, pela muralha, que era a Serra do Mar, que você levava às vezes uma semana para subir, e tinha que subir agarrado em tronco, agarrado em cipó, ou as mulas não davam conta já no século XVIII, XIX. Com o dinheiro do café, com a ampliação do porto e com a abertura da estrada de ferro, São Paulo vira o grande entreposto do estado e vira a grande capital do poder econômico no Brasil, né? E aí é interessante observar que, em uma certa medida, em cidades muito pequenas como Santos, você tem um crescimento urbano violento, em São Paulo você não tem... Não só, em Santos isso acontece também com uma certa medida. Em São Paulo você não tem só o crescimento urbano violento, assim, de triplicar a população em 10 anos, sei lá, a população em 1880, 1890, se eu não me engano, era de 60, vai para 200, enfim, é uma coisa, 240, vai depois para 400 mil, mas o crescimento de São Paulo era uma escala, assim, na virada do 19 para o 20, você cresce numa década, você triplica a população. Sendo que 1/3 dessa população só é de brasileiros. A uma certa altura, você tem em São Paulo, na virada do 19, quase 2/3 de estrangeiro. Para além dessa questão do crescimento da estrutura de serviço, do crescimento do comércio, de uma carestia desesperadora de alimento e de lugar para morar, você tem também uma destruição sistemática do que era o passado pobre dessas cidades, do que era o passado pobre, na verdade, do estado de São Paulo. Então, você tem uma paisagem de São Paulo antes do café e uma paisagem depois do café.
Então, Santos, por exemplo, acho que tem uma ou duas construções coloniais. O resto já é posterior, o resto já é do 19. E São Paulo, então, tem menos ainda. Porque você derrubava aquelas igrejas feias, de taipa, na cabeça das pessoas da época. Era melhor você botar aquele passado pobre abaixo para poder construir a metrópole do café, poder construir a Avenida Paulista, os palacetes, o Largo do Palácio, né? Então, aqueles palácios ali do lado, em volta do pátio do colégio, eles são todos frutos de uma tradução arquitetônica consciente da sua representação simbólica, e era a metrópole do café. Assim como a gente tem aqui nesse edifício o Palácio do Café, né? Então, a gente lida muito com esses espaços, às vezes, sem saber do grau de consciência que as pessoas tinham no que elas estavam causando quando elas construíam um espaço com esse Fausto. Né? Então, fala, tá vendo? Você entra nesse palácio, você se sente pequeno, você se sente deselegante. Isso é de propósito, isso é porque o café é uma coisa tão rica, tão rica, tão rica. Ele traz esse grau de refinamento para a cidade que você mesmo é uma partezinha perto desse poderio inteiro, né? E isso é muito ligado a uma elite, a uma ideia de São Paulo como locomotivo do Brasil, né? Então, ainda que São Paulo tenha, de fato, tido um papel fundamental na construção do país, nesse sentido da modernização e tal, a tradução simbólica disso pelo dinheiro do café, ela é política. Ela é ligada ao Partido Republicano, é ligada à política do café com leite, né? E é muito evidente no Estado. Então, ela é uma tradução que ainda sobrevive, e sobrevive na mentalidade das pessoas.